Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com a coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher, Simone de Beauvoir. É a Suame Soares, que está aqui conversando com a gente sobre este 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Temos aí os contatos para você participar com a gente através das nossas redes sociais e também da rede social preferida, o WhatsApp. Você vê aí nosso número, manda sua mensagem para a gente, né, Vonúvio? Pois é, Carol, a gente dá sequência trazendo mais uma informação. A gente tem agora, para você que acompanha aqui o nosso cenário político, que a administração municipal de Mossoró diz que o plano de retomada das aulas presenciais da rede municipal de ensino já está pronto. De acordo com a secretária municipal de Educação, o plano reúne recomendações sanitárias, medidas de biossegurança e normas de prevenção à Covid-19 para uma retomada das aulas presenciais nas escolas municipais e unidades de educação infantil, as UEIs. Apesar disso, as atividades presenciais ainda não têm datas definidas para retorno, pois dependem também da vacinação de professores. Além do plano com diretrizes de biossegurança, a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, afirma que está realizando um mutirão de serviços de manutenção e de reformas para recuperar as escolas e UEIs. A previsão inicial é de que 20 unidades de ensino tenham as instalações recuperadas até junho. Então, tomara que possa realmente existir essa estruturação das escolas e também a vacinação dos professores. Aí, então, para quem estava na expectativa, já que o decreto liberou os municípios a decidirem sobre a volta, aqui em Mossoró, só depois da vacinação dos professores. É uma forma também, Vonúvio, de evitar um confronto direto, aí, um conflito entre a prefeitura e os servidores da educação, que já afirmaram que não ia voltar. Ia ser realmente ia bater de frente com esses trabalhadores de forma desnecessária, já que estamos realmente numa situação delicada. E a prefeitura mostrou que entendeu isso aí com esta informação. Vamos voltar aqui, nossa conversa com Suame Soares sobre LGBTfobia. Suame, como é a legislação de proteção a este grupo, ao grupo LGBT, ela é considerada satisfatória aqui no Brasil? A gente tem uma lei que criminaliza a homofobia, mas a gente sabe que essa lei ainda é muito frágil, porque, de uma certa maneira, ela ainda tem pouca eficácia, né? É um grande ganho, né? É um grande ganho, sem dúvida alguma, a população LGBT ter a possibilidade de criminalizar os sujeitos que violentam essa população é um ganho muito importante, que demorou muito, né, a acontecer no Brasil. Acontece que toda a legislação que tem a ver com violência, ela precisa estar junto com políticas públicas. Então, a gente precisa ter política pública de educação, de debate de gênero, de respeito, de formação humana. A gente precisa ter espaços de acolhimento para a população LGBT, dentro da política de assistência social. A gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população dentro da política de saúde. Enfim, a gente precisa ter um monte de política para poder sustentar essa legislação. E a gente sabe que eu sempre falo, quando eu estou falando de combate à violência, eu sempre lembro da poesia que diz as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, a gente reconhece a importância das legislações no sentido de punição, mas a gente reconhece a necessidade também, de outra parte, de haver um processo de prevenção e de construção de uma sociabilidade menos violenta para essa população. Então, assim, aqui em Mossoró a gente tem pouquíssimos aparelhos institucionais em que a comunidade LGBT possa acessar, né? Nós, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos o ambulatório LGBT, que funciona lá na Faculdade de Enfermagem,
mas que ainda é um equipamento muito limitado, né? Porque está dentro da universidade, tem pouca possibilidade de atender uma população que é tão grande. Muitas vezes a gente fica achando que é uma população pequena porque a gente chama de minoria social, mas que, na verdade, não é uma população muito grande e que tem a cada momento mais se colocado no fronte, se exposto, saído dos armários. A juventude aí tem um papel importante na visibilidade da comunidade LGBT, porque tem se colocado muito, tem vivido, né, as suas relações de sexualidades dissidentes de uma forma muito diferente, né, da juventude da década de 90, de 80, enfim. Então, reconhecemos a importância da legislação, mas ela ainda é muito ineficaz, inclusive porque os próprios sujeitos que disciplinam e que legislam e que estão operacionalizando a legislação, eles não são capacitados, né, sobre diversidade sexual, relações de gênero. Isso acontece com a Lei Maria da Penha, isso acontece com as legislações em torno da LGBTfobia, isso acontece com as mulheres trans na questão do nome social. Então, a gente precisa começar um processo formativo de toda a sociedade, e que é muito difícil, né? Porque, por exemplo, quando o Vanovil me pergunta se as pessoas que estão debatendo sobre isso, trazendo essa questão para o centro do debate, elas estão incentivando as outras a serem LGBT, já é uma expressão muito evidente da nossa pouca formação política, de uma sociedade que ainda é extremamente machista, LGBTfóbica, conservadora, enfim. E isso, embora a OMS tenha retirado a homossexualidade da classificação internacional de doenças, e por isso que hoje é um marco, né, dessa luta, muita gente ainda entende as sexualidades dissidentes como sexualidades criminosas, como passíveis de punição, como passíveis de pena, passíveis de delito. Né? É um delito penal, é um pecado mortal, muita gente entende como um distúrbio. E é por isso que é importante a gente ter espaços para conversar. Nesse atual contexto político em que a gente vive, houve o retrocesso em algum dos direitos já adquiridos pelo grupo? Carol, todas as questões relacionadas à política pública para as mulheres e para a comunidade LGBT sofreu bastante impacto com o fim da Secretaria de Política para as Mulheres. Então, assim, a gente vem desde do finalzinho do governo da Dilma até hoje, nesse governo atual, a gente vem tendo constantes ataques aos direitos das mulheres e da comunidade LGBT. Então, se a gente não tem recursos, significa que não vai acontecer a política de uma maneira efetiva. Então, assim, primeiro, é o corte orçamentário nas políticas referentes a essa população. Segundo, um processo que a ministra Damares tem efetivado, que é muito forte, de trazer a família heterossexual nuclear monogâmica para o centro da política pública. Isso é uma grande tragédia para a comunidade LGBT, porque acaba que essa comunidade não tem mais espaço na formulação das políticas, porque não são entendidos como a família que deve ser levada em consideração na política pública. Então, a retirada das discussões de gênero das escolas,
a perseguição às feministas que estão no âmbito da universidade pesquisando e construindo políticas de formação e de extensão. A gente vai ter um grande impacto na política de prevenção ao HIV/AIDS, especialmente agora no governo Bolsonaro. A gente vai ter redução orçamentária na política de enfrentamento. Ele mesmo, o nosso presidente, ele já colocou em vários momentos que só quem pega HIV é a comunidade LGBT, é as pessoas promíscuas. Então, assim, é um conjunto de retrocessos que a comunidade LGBT vem sofrendo atualmente. Inclusive, de coisas tão complexas como eu estou falando, a coisas menos complexas, como, por exemplo, projetos de lei que propõem que não tenha propagandas com LGBTs, que não tenha mais personagens de dramaturgia LGBT. Então, a gente está vivendo um cerco muito grande a essa população, um cerco muito grande, e que isso, de uma certa maneira, isso só vai culminar em uma coisa que é a ampliação da violência. E isso está expresso, por exemplo, no número de assassinatos. O ano passado, a gente teve 445 assassinatos, né, de pessoas LGBT. E aí, muita gente pode pensar, né? Mas morre gente todo dia. Sim, morre gente todo dia no Brasil. Isso é um fato, inclusive pela violência urbana que a gente e pela criminalidade, pelos processos de guerra ao tráfico. Morre, sim, todo dia. Mas essas pessoas que eu estou falando aqui, elas morreram pelo fato de decidirem vivenciar uma sexualidade diferente do que é entendido como uma sexualidade normal. Então, assim, e esses retrocessos, a gente pode, inclusive, visualizar nesse dado, né, que a pandemia aumentou o número de pessoas LGBTs que morreram. Também aumentou o feminicídio. Então, esses grupos que eram vulneráveis, né, eles ampliam a vulnerabilidade que eles já tinham. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito e discutir, trazer esse debate, né, para a sociedade de uma maneira muito tranquila, muito explícita, clara, e que as pessoas consigam ter um diálogo, porque hoje a gente tem muita dificuldade de fazer diálogos, né? E essa temática é muito difícil. A gente tem um canal no YouTube do Núcleo de Estudos, o NEM e o Jeff, que a gente coloca lá as atividades que a gente está fazendo de forma remota. E eu administro o canal e várias vezes eu tenho que ir lá tirar os comentários, porque são comentários violentos, abusivos. São comentários... Eu imagino. Difíceis de ser digeridos. É verdade. Suame, eu queria rapidinho aqui só ler a participação do Dantas Rocha, que está aqui participando com a gente, dando a opinião dele. Dantas Rocha, da Abolição 3, ele diz: eu sou do tempo em que o nosso pai, principalmente o pai, passava uma frase seguinte: meu filho seja tudo na vida menos gay. Aí se explica circunstâncias vividas como esta. Eu acho que ele fala dos números que nós trouxemos aqui. Mas, com o tempo, fui entendendo por lutar muitos anos com adolescentes. Que bom, então, Dantas Rocha. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa de hoje. Suame, a conversa está ótima, mas, infelizmente, a gente só tem 30 segundos. Muito obrigada por contribuir com essa conversa no programa de hoje com a gente. O Núcleo de Estudos está aberto para discussão, para debate. Sigam a gente nas redes sociais. Se cheguem, vamos conversar, que é conversando que a gente aprende, que a gente cresce e que a gente constrói uma sociedade sem violência. Obrigado pela disponibilidade. A gente agradece também a você de casa pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Teremos a semana inteira para conversar e nós contamos com a sua presença. Até amanhã, 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.